Bom, nós falamos há pouco aí com o presidente Domingos Escovar, mas nós vamos ter uma matéria agora com o João Batista Filho, que conversou com o doutor Ivan Pacheco, que é um especialista em medicina do esporte. Aliás, a gente já tratou sobre tantos assuntos referentes a isso, mas tem sempre uma novidade a mais e um cuidado especial da Federação Gaúcha de Futebol, e é sobre isso que fala agora o doutor Ivan Pacheco, que conversou com o repórter João Batista Filho. O Canal Futebol Gaúcho recebe aqui na Federação o Dr. Ivan Pacheco, diretor médico da Federação Gaúcha de Futebol, para falar sobre uma situação muito interessante, eu acho que um passo muito importante que a Federação está dando. Primeiro, um simpósio que aconteceu neste último final de semana, mas principalmente sobre um estudo que a Federação quer fazer com as lesões dos jogadores no Campeonato Gaúcho. Doutor Ivan, fale mais sobre isso para a gente. Exato. Bom, a ideia, na verdade, não partiu de agora, é uma ideia um pouco antiga nossa. Inclusive, a Federação já fez treinamento, dois treinamentos de atendimento de urgência para os médicos no futebol gaúcho, né? Uma vez, inclusive, nós montamos estações no Grêmio Náutico União, lá junto com a SOS Unimed. Então, eles treinaram parada cardíaca, treinaram situações de emergência, na verdade. E agora, o objetivo desse simpósio também é fazer um retreinamento, uma atualização do atendimento médico, né? Tanto que nós falamos sobre doping, que é uma questão que muda ano a ano. A UADA muda a lista toda hora, então a gente atualiza os médicos. Nós falamos sobre trauma craniano, que também os protocolos vão mudando de tempo em tempo, né? Sobre parada cardíaca, que também muda. Então, o objetivo era uma atualização. E também a apresentar um estudo que a gente quer fazer aqui no Campeonato Gaúcho, que é inédito no Brasil, que é nos moldes do que a UEFA já faz há quase 20 anos. O que a UEFA fez? A UEFA montou, os clubes que compõem a UEFA montaram um grupo de médicos, né, com a direção do Dr. Ekstrand. O que eles fizeram? Eles começaram a fazer um levantamento das lesões, de como as lesões no futebol aconteciam, porque o objetivo deles é que eles queriam fazer com que essas lesões não acontecessem mais, diminuísse a incidência dessas lesões. Então, durante 16 anos, eles ficaram acompanhando as lesões. Qual era a lesão mais comum? A característica dessa lesão, por exemplo, se ela acontecia mais em treino, se acontecia mais em jogo, a temperatura ambiente, qual é o tipo de treinamento que eles faziam para que acontecessem essas lesões, né? Para depois fazer alguns protocolos para diminuir essas lesões. A conclusão, depois desses anos todos, é que a lesão mais comum é a lesão muscular. E das lesões musculares, a região posterior da coxa é a que mais acontece. Ou seja, a parte de trás da coxa. Que todo mundo fala posterior da coxa, né? O pessoal já chega no consultório e diz, doutor, machuquei posterior da coxa. Bom, e a partir desse levantamento, eles bolaram alguns protocolos para diminuir essas lesões. Em relação à lesão posterior da coxa, um grupo de estudos que tem em Oslo, na Noruega, que trabalha muito pesquisando prevenção de lesões no esporte, que é também um grupo muito ligado ao Comitê Olímpico Internacional, desenvolveu um exercício muito simples que está no FIFA 11, aquele grupo de exercícios que a FIFA divulgou para diminuir as lesões, para diminuir a lesão posterior da coxa. E eles conseguiram uma diminuição de quase 17 vezes nessa incidência. Então, nós vamos desenvolver esse estudo aqui. O Dr. Ekstrand gentilmente cedeu todas as planilhas deles para a gente, de como eles fazem esse estudo, né? Claro, nós vamos modificar um pouco assim, por quê? Porque na UEFA, cada clube ganhou um tablet com todo o programa, então tinha uma pessoa treinada lá no clube que todos os dias alimentava aquele programa. Diz, olha, tal jogador tal teve tal lesão. Nós não vamos distribuir um tablet para os jogadores aqui, mas nós vamos dar as folhas impressas, né? Quem sabe futuramente a gente consiga dar um tablet para os clubes. Mas nós já treinamos ou um médico ou um fisioterapeuta de cada clube para que eles preencham essas planilhas. Vamos ver, talvez mude um pouco essa estatística, porque a característica do nosso futebol é um pouco diferente da do europeu, né? Então, talvez tenha uma pequena diferença nesse tipo de lesão.
mas acho que não vai diferenciar muito, né? Porque futebol é futebol, né? É futebol. Para eu colocar para o pessoal de casa que está nos assistindo. Basicamente, será um estudo, um acompanhamento de todas as lesões que acontecerão no Campeonato Gaúcho, iniciando pela Série A, possivelmente depois para a Série B também, para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. E ali, a partir desse estudo, de saber quais lesões irão acontecer, quais as incidências, e até, quem sabe, estudar um pouquinho as causas dela, como os médicos e imagino que até os preparadores físicos dos clubes do interior do estado poderão trabalhar para diminuir essas lesões, é isso? Diminuir essas lesões, é óbvio, né? O objetivo é diminuir as lesões, porque imagina um jogador que é contratado para o Campeonato Gaúcho, que dura 3 meses. O cara tem uma lesão, fica 2 meses fora, praticamente foi um investimento jogado fora para um clube, né? E como é que foi a receptividade no interior desse assunto? Sabe que foi muito boa. Há 5 anos nós tentamos fazer isso. A receptividade naquela época não foi muito boa. Teve gente que suspeitou um pouco, achando que a gente ia usar esses dados contra eles, né? Por exemplo, vou dizer, o time A diz assim, mas o time B vai usar esses dados, né? Então ficou uma discussão, mas a partir da publicação desses dados encontrados pela UEFA, né, que foi aberto ao público e tal, eles começaram a entender que é um negócio importante. Então, esse ano, assim, todo mundo achou uma ideia muito boa, prontamente eles aceitaram, eles vamos fazer, então a gente tem uma aceitação muito grande hoje dos clubes. Doutor Ivan Pacheco, a gente fala muito sobre doping, no Campeonato Gaúcho existe, principalmente nos jogos da dupla Grenal e nas fases finais. O que eu te pergunto até para usar o exemplo do Guerreiro recentemente, é possível um jogador se dopar e não sei o que a gente... Porque sempre quando sai o doping, se imagina que o jogador fez algo ilícito. Claro. É possível ter um doping tão involuntário quanto o Guerreiro, por exemplo, diz que ele é inocente? Olha, eu não vi atleta até hoje que não disse que era inocente, para começar. Mas, na verdade, assim, acontece no futebol e vai deixar de acontecer uma coisa que acontecia nos outros esportes. Está chegando no futebol agora os testes fora de competição, fora de jogo, que já tem nos outros esportes. Então, isso diminui bastante. Porque o que acontecia no futebol? Tem algumas substâncias que elas são rapidamente eliminadas pelo organismo. E vou dar um exemplo, cocaína. Cocaína é um que em 2, 3 dias elimina os resquícios, né? Então, o que alguns jogadores poderiam fazer? Não vou dizer que fazem, poderiam fazer. Sair de um jogo domingo de tarde, ir para uma festa domingo de noite, e na quarta-feira, se ele cair no doping, já não pega. Então, o que a UADA exigiu que se fizesse no futebol e está começando a ser feito agora? Os testes fora de competição. Aqui em Porto Alegre a gente já fez. Nós fomos no Grêmio, nós fomos no Inter, nós fizemos testes em todos os jogadores do Grêmio e em todos os jogadores do Inter num dia de treino. A gente avisou de manhã e de tarde, nós fomos lá. Então, assim, essas coisas de que não pegava antes e tal, vai começar, acho que, a ser mais controlada agora, por exigência da UADA, né? Por outro lado, nós temos no Brasil agora, ligado ao Ministério do Esporte, e também foi em comum acordo com a UADA, foi uma sugestão da UADA, foi criada a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Essa Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem é a que gerencia todo o resultado de controle de doping no Brasil em todos os esportes. Então, agora, o controle de doping é uma coisa independente, não depende mais de esporte A ou B. Como era antes, por exemplo, no futebol, tinha a equipe do futebol mandava para o laboratório, o futebol mesmo tinha o TJD que julgava isso, então isso acabou. Hoje nós temos já um tribunal único no Brasil, que é ligado à ABCD, né? O presidente desse tribunal é o Dr. De Rose. Então, é tudo independente agora, não dá mais para dizer que um resultado ou outro vão puxar a brasa para um assado ou não. Doutor Ivan, muito obrigado por visitar aqui a Federação Gaúcha, falar sobre esse simpósio que vocês fizeram e também sobre essa novidade, essa pesquisa que vai acontecer no Campeonato Gaúcho. Obrigado, eu espero, já foi um sucesso, eu espero que a segunda parte desse simpósio, que vai ser em março, seja também um sucesso, né? Inclusive, nós vamos fazer 2 reuniões no interior com todas as equipes médicas, né? Uma em Pelotas e uma em Caxias. Eu acho que nós estamos dando um passo para cada vez profissionalizar mais, né? A gente quer ver se
se sai daquela coisa assim de médico colaborador só, ou de clube sem médico, massagista. Os massagistas, nós vamos tentar profissionalizar eles cada vez mais também, porque assim como a preparação física evolui, o atendimento médico também tem que evoluir, né? Claro, a gente depende, isso é um custo muito alto para alguns clubes, né? Mas na medida do possível a gente vai levar cada vez mais informação para eles se adaptarem aos novos tempos. Isso é importante. Doutor Ivan Pacheco, conversando conosco aqui no canal Futebol Gaúcho.